Fala, meu gás nobre, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor John, sou professor de física. Gente, na aula de hoje aqui, eu vou falar sobre dois conceitos da física que vocês têm que saber. Primeiro, vai ser Sistema Internacional de Medidas, e segundo, a gente vai conversar sobre grandezas. Então aqui, ó, no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai saber qual é a sua função. Aqui, qual é a principal função do Sistema Internacional de Medidas? Ele vai aqui, ó, padronizar, ele vai padronizar as medidas no ramo da física, né? Pode ser tanto na física, pode ser tanto na física quanto na química. Quer um exemplo? Ó, vamos supor aqui, ó, nós temos três situações. Temos aqui o nosso Brasil, temos os Estados Unidos e temos o sistema internacional. Aqui no Brasil, quando a gente quer mensurar uma distância grande, a gente usa a grandeza quilômetro, que tem como símbolo km. Aqui também no Brasil, quando a gente quer medir a temperatura, a gente usa aqui a unidade de medida graus Celsius, certo? Agora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, para calcular grandes distâncias, eles usam a unidade milhas. E lá, para mensurar a temperatura, eles usam a unidade grau Fahrenheit. Agora, pensa aqui comigo aqui. Vamos supor que você é um físico americano. Aí você vai fazer um trabalho científico que você calculou a distância entre a Terra e a Lua. Aí lá no seu artigo, vamos supor que você colocou a distância entre a Terra e a Lua, 120 mil milhas. Quando você for publicar esse artigo, e quando um cientista aqui no Brasil lê o seu artigo, ele não vai conseguir compreender essa unidade de medida milhas. Por quê? Porque aqui no Brasil, para a gente calcular grandes distâncias, nós usamos o quê? O quilômetro. E lá nos Estados Unidos eles usam milhas. Então, para não ter essa divergência de unidades de medidas, o sistema internacional ele vai padronizar todas as unidades de medidas no ramo da física ou então no ramo da química. Ou seja, se você for fazer algum trabalho acadêmico na área da física, na área da química, toda unidade que você for usar, você vai ter que usar a unidade que está prescrita lá no Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, ó, se fosse fazer esse trabalho usando o Sistema Internacional de Medidas para calcular a distância, ia ser qual unidade? Ia ser a unidade metros, que tem como símbolo m. Agora, se fosse algum trabalho, eu calculei a temperatura do Sol. Você ia usar graus Celsius? Não. Tu ia usar grau Fahrenheit? Não. Tu ia usar aqui, ó, você ia usar aqui a unidade Kelvin. Beleza? Show! Agora aqui, nós temos uma tabela aqui que tem o quê? Tem a grandeza, certo? Aí depois tem o nome da unidade e o símbolo. Aqui eu vou marcar quais grandezas que a gente vai usar aqui na física. Vamos usar aqui o ângulo, quando a gente for ver movimento circular. Deixa eu só reduzir aqui o traço. O ângulo, que é em radiano, e o símbolo rad. Frequência, nós também vê em movimento circular e lá em ondas, que é da unidade Hertz, símbolo Hz. Força, né? A gente vê lá na dinâmica, força, grandeza, força. Unidade, Newton, medida em newtons, símbolo N. Pressão, ó, também, ó, pressão, tensão. Unidade, Pascal, símbolo PA. Energia, trabalho, né? E quantidade de calor vai ser o quê? Medido em joule. Energia em geral, gente, ela vai ser medida em joule. E temos como símbolo aqui o J maiúsculo. Potência em watt.
W, certo? Carga elétrica, né? Grandeza carga elétrica. Ela vai ser medida na unidade Coulomb, o símbolo C. Diferença de potencial. Essa diferença de potencial, gente, porque assim, não é certo falar diferença de potencial, mas de uma forma bem leiga, isso aqui é a própria voltagem, tá? Voltagem. Então, voltagem. Qual é a sua unidade de medida? É o volt. Qual é o símbolo? V. Capacitância a gente usa, mas só que não é muito comum, né? Então eu vou marcar aqui capacitância, é medida em farad, F maiúsculo. Resistência elétrica, a gente vê lá em circuitos elétricos. Também grandeza, resistência elétrica. Unidade ohm e o símbolo ômega, né? Que eu costumo falar que aqui é o símbolo do Deus da Guerra. Para quem é gamer aí vai entender. Condutância elétrica a gente não usa muito, é mais para física do nível superior. Fluxo de indução magnética é o Weber, né? Grandeza, fluxo de indução magnética. Medida na unidade Weber e o símbolo é WB. Indução magnética, ó. Por isso que tem a marca de carro Tesla, tá? É por conta do cientista, do Nikola Tesla. O símbolo tem maiúsculo. Deixa eu ver. Temperatura, gente. A temperatura aqui era para ela estar aqui só temperatura. Aí no sistema internacional, ele tinha que ser aqui, ó, em Kelvin. Kelvin e o símbolo é só o K, certo? Bacana, deixa eu ver. Fluxo luminoso a gente quase não usa. E no mais é isso, beleza? Vamos lá então, ó. Agora vou falar para você sobre grandeza. Grandeza, ela vai descrever um corpo ou o fenômeno de um corpo. Aí, dentro das grandezas, nós temos aqui a grandeza fundamental, também conhecida como grandeza primária, e a grandeza derivada, que também é conhecida como grandeza secundária. A grandeza fundamental, gente, vai ser a grandeza que a partir dessa grandeza vai surgir outras grandezas. Por isso que a gente fala que ela é fundamental. Por isso que a gente fala que ela é primordial. Aí na física, nós temos 7 tipos de grandezas fundamentais. Temos aqui o comprimento, temos aqui a massa, o tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Aí, a partir dessas grandezas, que vai surgir outras grandezas, que a gente chama de grandeza derivada. Que aí vem, ó, tem um monte, mas aqui eu só listei 4. Botei aqui velocidade, é uma grandeza derivada, aceleração, energia e força. Então, ó, eu já vi questão da IDECAM que ele cobrou que o aluno saiba quais são as 7 grandezas fundamentais da física, beleza? Então, fica de olho nisso daí. Aí aqui agora, ó, vou falar uma coisa que vocês têm que entender desde já. Qual é a diferença, ó, simulada matemática, ó, diferença. Qual é a diferença entre grandeza escalar e a grandeza vetorial? A grandeza escalar, ele vai ter 2 elementos. Ele vai ter o módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida. Por exemplo, um exemplo de grandeza escalar é o tempo. Tu vai falar só o tempo, que pode ser 1, 2, 3, e a unidade de medida, que é o segundos. Ou também pode ser a massa. Tu vai falar 1, 2, 3, 4, 5, que é o valor, e a unidade de medida, que é o quilo. Certo? Já a grandeza vetorial, ela tem o quê? 3 elementos. Você vai dar o módulo, a direção e o sentido. Quer um exemplo? A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Você tem que dar o módulo, a direção e o sentido. Como assim? Por exemplo, por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Lá, o controlador de tráfego aéreo, né, quando ele estiver controlando toda aquela malha viária, para não haver nenhuma colisão entre os aviões,
ele tem que falar qual é a velocidade e o sentido que está de cada avião. Por exemplo, ele pode falar que um avião, ele está o quê? Ele está indo para o norte a uma velocidade de 500 quilômetros por hora. Ou então, ele pode falar que o avião, ele está, ele está a 80 graus, ele pode estar a 80 graus depois do norte, né? Então, eu vou botar aqui, então, ele pode estar aqui 80 graus depois do norte com uma velocidade de 600 quilômetros por hora. Então, quando a gente for falar de velocidade, em muitos casos você tem que falar o módulo, a direção e o sentido. Agora, pense aqui comigo. Faz sentido eu falar que é 5 segundos ao norte ou ao sul? Não, porque 5 segundos vai ser 5 segundos em qualquer lugar. Faz sentido eu falar que eu peso 80 quilos ao leste ou então 80 quilos ao oeste? Não, porque 80 quilos vai ser a mesma coisa, tanto a oeste quanto ao leste. Agora, faz sentido falar que um avião ele está a 300 quilômetros por hora no sentido norte? Faz sentido. Faz sentido falar que eu estou aplicando uma força, né? Vamos supor que aqui temos um corpo, eu vou aplicar uma força aqui, ó, que vai fazer 30 graus com o solo. Faz sentido eu falar o módulo da força e qual é o ângulo de força que eu estou aplicando? Faz sentido, porque dependendo do ângulo, eu vou fazer menos ou mais força. Então, ó, grandeza escalar, ele vai dar o quê? Ele vai dar o valor e a unidade de medida, que como exemplo nós temos o tempo e a massa, e grandeza vetorial, tu vai falar o valor, a direção e o sentido. Um exemplo é a velocidade, a força, né? Não é à toa que a força, ó, um exemplo bem clássico é da força. Vamos supor que aqui tem uma bola. Aí tem duas crianças que estão brigando por essa bola. Uma está puxando para o lado direito e a outra está puxando para o lado esquerdo. Mas ambas aqui fazem uma força de 100 newtons. E aqui também faz uma força de 100 newtons. Se aqui é para a direita e aqui é para a esquerda e ambos aplicam 100 newtons, então uma vai acabar anulando a outra. Então, a força ela é uma grandeza vetorial, porque dependendo de qual direção você está aplicando essa força, qual sentido você está aplicando essa força, ela pode mudar o seu valor. Campo elétrico. O campo elétrico ele também tem vários sentidos e várias direções. Campo magnético. Mesma coisa do campo elétrico. Ela tem vários sentidos, várias direções. Se ele estiver entrando, ele vai ter essa configuração aqui, que a gente vai ver mais adiante. Se ele tiver saindo, né, da malha, ele vai ter essa configuração aqui. Então, ó, grandeza escalar. A gente só vai usar o módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida. Grandeza vetorial, a gente tem que o quê? A gente tem que falar o módulo, a direção e o sentido. Beleza? Muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado com vocês e tenha um bom sucesso. Fica com Deus.